Bom, pessoal, agora que a gente sabe fazer intercalação, ou merge, de dois vetores ordenados, agora nós vamos aprender o merge sort. Aproveitei até um slide de outra disciplina minha que ensina merge sort. Então, olha só, imagina que eu tenho que ordenar um vetor como esse aqui, que tem esses elementos não estão ordenados, né? A ideia do merge sort é muito simples, você vai dividir o pedaço que você quer ordenar, nesse caso o vetor todo, ao meio, mandar ordenar um lado com o merge sort e mandar ordenar o outro lado com o merge sort. Então é um programa recursivo, igual ao quicksort, só que você divide exatamente ao meio e diz assim, ordena um lado, ordena o outro. Depois que os dois lados estiverem ordenados, eu vou fazer a intercalação dos dois lados ordenados. Intercalação, aquela que a gente aprendeu no vídeo passado. Aqui tem um exemplo mostrando como que funcionaria o merge sort. Você tem o início, a posição 0, e o fim aqui, a última posição do vetor. Aí ele calcula a metade e manda ordenar com merge sort desse lado, depois vai mandar o outro lado. Esse aqui, por sua vez, vai dividir o que ele tem que ordenar pela metade e vai mandar ordenar esses dois primeiros elementos, posição 0 até a posição 1, que vai mandar ordenar esse lado aqui, que só tem um elemento. Quando só tem um elemento, não precisa fazer nada, é a base da recursão. Aí ele volta, aí ele vem para cá, ordena o outro lado, que só tem um elemento, não precisa fazer nada, volta. E agora, aqui, eu vou fazer a intercalação desse lado ordenado com esse, que nesse caso vai ficar 24, 85. Pronto. Aí esses dois estão ordenados, esse lado terminou. Eu vou voltar para cá, que já tem esse lado ordenado, e ele vai chamar a ordenação da outra metade. Aí ordena a outra metade. Vai ficar, aí vai ficar 45, 63. Quando terminar, volta para esse aqui. Esse aqui entra na intercalação, ele vai intercalar o 24, 85 e o 45, 63. Vai intercalar essa metade com essa outra. As duas estão ordenadas, vão ser intercaladas. Quando ele terminar, vai ficar assim, aí volta para cá. Aí esse lado está ordenado. O que ele vai fazer agora? Vai fazer a mesma coisa do outro lado, até voltar e ter tudo ordenado, certo? Então isso é o merge sort. Eu vou seguir aqui, ó, até voltou. Aí, ó, os dois lados estão ordenados. Então esse primeiro programa aqui é o merge sort que você chamou originalmente, do início até o fim. Ele calculou o meio, chamou esse lado que ordenou, chamou esse outro lado que ordenou. E agora eu tenho duas metades ordenadas, vou fazer a intercalação delas, tá? Das metades ordenadas. Esse processo de intercalação tem que ser feito com um vetor auxiliar o tempo todo, tem que ter um outro vetor. Então o merge sort, ele trabalha com uma cópia do vetor. Por quê? Porque quando a gente for intercalar essa metade com essa outra, lembra que a nossa intercalação tem que ter os vetores de entrada, que seria essa metade e essa outra, e tem que ter um vetor de saída onde cabe tudo. Então a gente vai manter uma cópia do vetor, que a gente vai chamar de auxiliar, para receber o resultado da intercalação. Então a gente vai intercalar e depois copia de volta para cá. Então toda passo que tiver intercalação vai intercalar, copiar de volta, intercalar, copiar de volta. Então, definição recursiva do merge sort. Merge sort de um vetor grande, se ele tem mais de um elemento, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meio, vou chamar merge sort para uma metade, vou chamar merge sort para outra metade, quando terminar, vou chamar a intercalação, que vai pegar as duas metades e intercalar para virar um vetor só ordenado. É a lógica do merge sort. Bem simplesinha a ideia. E esse algoritmo merge sort, ele faz exatamente n log n passos, porque se vocês olharem aqui, ó, isso aqui que mostra todas as execuções dele para esse vetor de tamanho 8, ó, você vai ver que tem 8, 8, 8, 8 operações. Se você somar o custo, né, o custo de fazer merge é linear no número de elementos. Então, é proporcional a 8, proporcional a 8, proporcional a 8, proporcional a 8. E aí, no primeiro nível, ó, tem um merge sort que vai fazer intercalação de n sobre 2 com n sobre 2. Aí vai dar n. Aí depois tem dois merge sort, cada um deles vai fazer intercalação de n sobre 4, mais n sobre 4, mais n sobre 4, mais n sobre 4, vai dar n. Então, se você somar os custos dos merge sorts todinhos, ó, desse aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui, vai dar n vezes a altura
estrutura aqui. E a altura dessa estrutura a gente já conhece, ó, dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2 até virar 1. É log de n. Então, o custo do merge sort é n log n. O merge sort tem um custo igualzinho ao melhor caso do quicksort. Não existe pior caso para o merge sort. Pior caso é a mesma coisa que o melhor caso para o merge sort. É sempre esse custo, n log n. Por que ele não é o grande algoritmo de ordenação? Duas razões. Primeiro que, por mais que você implemente bem, o merge sort ele acaba ficando um pouquinho mais lento que o quicksort, na maioria dos casos. Segundo, que ele exige essa cópia do vetor extra o tempo todo, que o quicksort não exige. Então, essas duas razões fazem o merge sort não ser muito mais usado do que o quicksort. Nós vamos ver mais para frente que tem uma aplicação especial para o merge sort, que é ordenar arquivos em disco, que é uma coisa que a gente vai ver para frente. Mas, por enquanto, vamos aprender a fazer ordenação em memória com o merge sort. É importante aprender o algoritmo para depois ver suas aplicações no futuro. Eu vou passar para o código agora do merge sort. Então, eu estou aqui no programinha de testar a ordenação, já tem a função intercala aqui, que nós vamos já mexer nela para adaptar para usar no merge sort. E eu vou primeiro criar a função merge sort aqui, void. E o nosso merge sort vai precisar do vetor. Nós vamos, para seguir aqui o padrão do que a gente já estava fazendo, nós vamos ordenar vetores de números reais. Depois nós podemos adaptar esses ordenadores para outras estruturas de dados, né? Vetor de aluno, vetor de inteiros e etc. Qualquer outra estrutura de dados que você quer. Float v, que é o meu vetor. Aí eu vou precisar de um vetor auxiliar. Isso aqui vai ser bem chato. A gente vai ter que passar um vetor auxiliar para o nosso merge sort agora. Depois eu vou ensinar um jeito da gente criar o vetor auxiliar dentro da própria função merge sort e você não vai precisar pedir um vetor auxiliar aqui na função, como eu vou pedir nessa. Mas nessa versão, por enquanto, vamos focar em aprender o merge sort. Vai ter o vetor auxiliar. E vai ter o início e o fim. Vai pedir o início, o fim do trecho que eu quero ordenar, o vetor original e o vetor auxiliar para onde eu vou fazer as intercalações e voltar. Agora, o que é o merge sort? Se o início for menor que o fim, quer dizer, se tem mais de um elemento, né? Lembrando, se o início for igual ao fim, só tem um elemento. Se o início for menor que o fim, for, por exemplo, 2, o início, 3, o fim, já tem dois elementos. Então, por isso que eu estou perguntando aqui. Se o início for menor que o fim, aí tem mais de um elemento. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o meio, e o meio vai ser uma variável do mesmo tipo aqui do início e fim. Metade do vetor você já deve ter aprendido isso, né? Para achar metade do início mais fim dividido por 2. Metade do trecho que eu quero ordenar. Agora que eu sei onde é a metade, eu vou pedir para ordenar com o merge sort cada metade. Vou fazer a chamada recursiva. Merge sort, vetor, é o V. Eu vou passar o vetor auxiliar, porque ele vai ser sempre usado para fazer as intercalações, né? E vou passar o início. Agora, essa é a primeira metade, vai do início até o meio. Primeira metade, vai do início até o meio. Se a primeira metade vai do início até o meio, a segunda metade, obviamente, vai do meio mais um, não vou repetir elemento, né? Então vai do meio mais um até o fim. Então pronto, ó. Se o vetor tem mais de um elemento, vou calcular metade e vou chamar o merge sort de um lado e do outro. Se tem mais de um elemento, eu preciso fazer a ordenação. Então, vou pegar o merge sort de um lado, o merge sort do outro. Os dois lados estão ordenados, aí eu vou intercalar. Eu vou escrever aqui intercalar. Essa intercalação poderia ser feita com uma função à parte, mas em ordenação, como a gente está fazendo um ordenador para memória, ficar chamando uma função aqui para intercalar estaria um custo desnecessário para o meu ordenador. Então eu vou embutir o código de intercalação aqui. Poderia ser só chamar intercalar e eu posso embutir o código de intercalação aqui. Eu vou optar por embutir o código de intercalação, até porque nós fizemos um código de intercalação bem enxuto aqui, ó.
Eu vou usá-lo aqui. Só que essa intercalação aqui era do vetor 1, vetor 2, certo? E para intercalar no auxiliar. O auxiliar já está certo. O auxiliar é o nosso Vout. Então eu vou colocar aqui Vout. Vetor de saída é o Vout. Vout. Agora falta saber quem são os dois vetores, V1 e V2. O V1 ele é do início até o meio. Então eu vou fazer aqui, ó, o I vai ser igual a início, porque o I vai ser no início do vetor 1. Onde começa o vetor 2? O vetor 2, ó, vai de meio mais 1 até fim. Então meu J vai ficar lá no comecinho do vetor 2, meio mais 1. Então meu J vai começar com meio mais 1 agora. Por quê? Porque ele começa lá no início da segunda metade. Eu quero intercalar duas metades do mesmo vetor agora. Então o I fica no início da primeira metade e o J no início da segunda metade. Agora, eu não vou perguntar se o I é menor do que o tamanho do vetor todo. A primeira metade vai de início até meio. Então, ó, se ele ainda for meio, aí eu vou pôr igual aqui. Ó. Se o I for a posição meio ainda está na primeira metade do vetor. Tá? Ele vai de início até meio. Então eu fico aqui. Ó. Antes estava menor que o tamanho do vetor, porque ia da posição 0 até o tamanho do vetor menos 1. Agora vai de início até meio. Então, I menor igual que meio. E o J? O J vai até o fim, com menor igual também. J menor igual que fim. Por quê? Porque o fim aqui, por exemplo, da primeira vez, o fim vai ser o tamanho do vetor menos 1. O J vai até essa posição. Ok. Aqui a gente já não tem mais distinção V1 ou V2. O que vai fazer eu saber se eu estou na primeira metade ou na segunda são as minhas variáveis I e J. Vou colocar V. Então eu estou aproveitando aquele código. Aqui o I menor ou igual que meio, né, que é o fim, e o J menor ou igual que fim. Aí Vout, V de I, V de J, I mais mais, J mais mais. Esse pedaço aqui é minha intercalação. Só que essa intercalação ainda precisa de uns ajustes aí para poder ser usada direitinho no nosso MergeSort. Uma das coisas é que a gente tinha abolido aquela variável K, eu já coloquei aqui I e J, né, faltando K. Eu tinha abolido aquela variável K porque naquele meu exemplo o K era I mais J. Mas isso é porque o J começava na posição 0. Então o I e o J começavam na posição 0 e eles eram contadores de quantos elementos eu já tinha copiado e tal, dava para ajustar. Agora não, o I mais J não são exatamente o valor de K que eu quero. Então nós vamos voltar para aquela versão, como eu falei para você, inclusive não tem muito desperdício de tempo, né? É até mais rápido, eu diria, se você fizer desse jeito. Então nós vamos voltar a ter o K começa na posição de início, e onde tem I mais J, eu vou trocar por K. Depois vou fazer K mais mais, como a gente tinha antes, para a gente voltar a usar o nosso K. E aqui um K mais mais também, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, se vocês rastrearem uma intercalação de uma metade com a outra do vetor, vocês vão ver que I mais J não é igual a K nesse nosso exemplo, que nem no vídeo anterior. Então essa foi a primeira mudança em relação àquela intercalação do vídeo anterior. E tem uma outra coisa, no final dessa intercalação, o meu vetor intercalado vai estar no Vout. Eu quero devolver, por conta do MergeSort, quer ordenar o vetor original. Então eu quero devolver o resultado intercalado para o vetor original, para seguir em diante. Essa devolução, vou fazer aqui um for, vou pegar qualquer variável, pode ser o K. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa a mais, além da intercalação. A intercalação já tinha acabado ali. É uma coisa a mais além da intercalação original, que é
a intercalação fazia a intercalação de dois vetores num terceiro. Essa aqui, ela vai fazer a intercalação das duas metades num outro vetor e depois no vetor auxiliar, e depois ela vai pegar as duas bandas que foram intercaladas, né, e copiar de volta no vetor original. Copiou de volta no vetor original. Por quê? Porque aí o vetor original vai estar todo ok, ordenado, que é o que a gente quer. Quando vocês forem rastrear, vocês podem prestar atenção nisso. Agora eu vou dar uma geral para ver se o nosso merge sort está todo ok. Vamos ver se está funcionando. K igual ao início. Ah, aqui está errado. Aqui é K igual ao início, né? Só o trecho. K igual a início, K menor que fim, K mais para ele devolver só desse pedaço que foi intercalado agora, né? Eu devolver o resultado. Deixa eu ver se tem outra coisa. Meio e JK. Início menor que fim, ordena de um lado, ordena do outro, faz a intercalação. A intercalação ou copia do lado do I, ou copia do lado do J. Quando copiar do lado do I, o V de I, o V de Ausch recebe o V de I e o I mais mais. Se não, o V de Ausch recebe o V de J, J mais mais, K mais mais aqui toda vez. Acho que tá ok. Vocês podem rastrear antes de fazer teste, eu acho que está ok. Eu vou mexer na função main para a gente testar e já vou mostrar para vocês alterada a função main, com a mágica de edição já alterada para usar o nosso merge sort. Notem que está meio inconveniente o nosso merge sort, já tem que passar o vetor, tem que criar um vetor auxiliar. Eu criei nesse exemplo aqui um vetor auxiliar, aqui o meu compilador rodando aqui, ó, compilou com menos O2, né, para a gente fazer teste depois de velocidade, e vou colocar o teste. Nesse primeiro aqui eu descomentei aquele pedaço que faz o teste para ver se a ordenação está toda ok, só para ver se o nosso merge sort está ordenando o vetor corretamente, ou se não fizemos nenhuma bobagem na nossa implementação. Ele disse que funcionou. Isso é aquele nosso teste, ó, que nós implementamos, bastante útil, né, que ele disse se o vetor está ordenado e com os mesmos elementos do original. Então ele está ordenado e está com os mesmos elementos do original, está tudo ok. Agora eu vou comentar aqui a parte que testa a ordenação para verificar a corretude e vou deixar só o código do merge sort e vou colocar aqui uma quantidade de elementos um pouco maior para ver se roda, para a gente comparar ele com o quicksort. Então, o nosso merge sort deu 21 segundos para ordenar. Vocês devem lembrar que o nosso melhor quicksort deu cerca de 12 segundos para fazer a ordenação nessa mesma máquina, né? Então condições muito parecidas em muitos cenários práticos. E ele ainda tem uma desvantagem, essa desvantagem aí é matadora, né? Ele exige que você faça essa cópia do vetor, né? Olha só, lá no meu programa principal, eu tive que criar um outro vetor, que eu chamei de vetor auxiliar, para chamar o merge sort. Eu tenho que ter essa cópia a mais. E essa cópia a mais é desperdício de espaço, de memória. Memória é dinheiro em computação. Então, se a gente puder usar um ordenador que é rápido, como o quicksort, que não precisa dessa memória toda extra, é muito melhor. Dá para calibrar o nosso merge sort para ficar bem competitivo, mas ele ainda vai ter o problema da memória sempre. Então, com isso ele perde do quicksort. Por hoje é só, nós aprendemos o merge sort. Quero que vocês rastreiem, reflitam bastante, para ver se vocês entenderam bem o código. E umas aulas para frente a gente vai até evitar que essa interface ruim do merge sort fique assim. A gente vai fazer ele ser chamado igualzinho o outro, mas a gente vai precisar aprender um assunto para frente para fazer isso. Por hoje é só.